Valéria, temo estarmos com um problema. Estou achando Paulo muito diferente, estranho, arredio. Quase não conversa mais, leva ao serviço de qualquer jeito. Mesmo a leitura, que ele valorizava tanto, agora não o interessa mais. Os alunos têm reclamado que ele não os atende direito quando pedem um livro e que os trata mal. Até já fez ameaças a um deles, que avisou que iria comunicar-me sobre esse seu comportamento. Enfim, não sei o que fazer. Estou desolada, pois me afeiçoei muito a ele e, realmente, estou sem saber que atitude tomar. Temo que, se for mais severa, ele abandone o colégio e volte para as ruas. A diretora, ao ouvir tudo aquilo, gelou. Era verdade então. Estavam atacando o rapaz, antes tão bom e dedicado, com um futuro tão promissor, pensava ela. Carmen, diante do silêncio da diretora, indagou delicadamente. Valéria, você ouviu o que eu disse? Sim, Carmen, ouvi. Pensava em como lidarmos com ele. Estávamos tão contentes com o progresso de Paulo, sua propensão para a música. Ele teria um excelente futuro. Precisamos pensar o que fazer, que atitude tomar. Não quero fazer nada que o comprometa. Vamos falar com o sargento Gilberto. Quem sabe ele tem alguma sugestão para nos dar. Talvez até saiba de algo que está acontecendo e que nós desconhecemos. Bem pensado. Depois você me avisa o que descobriu. Agora preciso voltar para a biblioteca. Não quero deixar o Paulo sozinho lá. Não é seguro. Certamente. Assim que tiver alguma informação, eu aviso. Nesse momento, Denise entrou na sala e, ao ver a expressão preocupada da diretora, quis saber o que estava acontecendo. Valéria contou-lhe o que ouvira da responsável pela biblioteca, e Denise caiu sentada numa cadeira. E agora, Valéria? O que vamos fazer? Falar com o sargento Gilberto. Ligue para ele, Denise. Diga-lhe que estamos precisando da presença dele aqui no colégio. Satisfeita, Denise sorriu. Falar com o sargento Gilberto era uma alegria para ela. Após a ligação, ele prometeu que assim que pudesse daria uma passada no colégio. Capítulo 29. O susto. Não demorou meia hora, e o sargento entrou na sala da direção. Como vai, diretora Valéria? Cumprimentou-a, estendendo-lhe a mão. Não muito bem, se estamos precisando da sua presença aqui, sargento Gilberto, respondeu em versa apertando-lhe a mão estendida. Mas, sente-se, por gentileza. Após ser posto a par do que estava ocorrendo, o sargento respondeu. Outro dia cruzei com esse rapaz numa esquina. Paulo, não é? Eu achei muito estranho, com sintomas de envolvimento com drogas. Ele abanou a mão com um sorriso, muito gentil, me cumprimentado como sempre faz, e devolvi a atenção. No entanto, ele estava diferente. Achei-o até um pouco assustado, como se olhasse para os taus, com medo de algo. Talvez de traficantes. Não sei. Porém é provável que seja. Não pegaria bem para ele ser visto conversando com um policial. Vamos fazer o seguinte, vou colocar meus homens em campo para fazerem averiguações. Se descobrirem algo, eu aviso, mantendo-as a par do que está acontecendo. Enquanto isso, é melhor ficarem atentas. Não podemos brincar com essa turma. Eles são perigosos. Sim, sargento Gilberto. Vamos avisar os funcionários que lidam mais diretamente com os alunos para ficarem alertas. Obrigada. Após a saída do policial, Denise e Valéria puseram-se a pensar o que poderiam fazer para descobrir alguma coisa. Denise sugeriu. E se eu falasse com o José Antônio? Como ele fica fora do movimento trabalhando no jardim, é mais difícil de alguém ver e estranhar. Além disso, posso falar com o seu Benê, nosso jardineiro. Talvez seja uma boa ideia, Denise. Mas muito cuidado. Se alguém desconfiar, podemos ter problemas. Relaxe.
Confie em mim. Vou até o jardim ver algumas flores para colocar no vaso da minha sala, e, com um sorriso matreiro, Denise saiu decidida. Chegando ao jardim, procurou seu Benê com os olhos e viu podando umas plantas num lugar bem mais afastado. Ele não a vira, pois estava agachado mexendo na terra. Olhando em torno, ela viu José Antônio ali perto, que se ocupava com mudas de flores, afastado do jardineiro. A oportunidade era ótima. Denise aproximou-se dele sorrindo. Como vai, José Antônio? Que mudas são essas? São gerânios, professora Denise. Acho que vão ficar lindos quando florescerem. Está procurando o seu Benê? Sim, mas parei aqui para saber como você está. Tudo bem? Tudo. Bastante trabalho, o que é bom, pois não tenho tempo de pensar em coisas que não devo. Ah! Você ainda sente falta? Às vezes. Porém procuro me controlar. Não posso perder a oportunidade de continuar aqui neste colégio, onde tenho tudo de que preciso. Serviço e estudo. Denise notou que ele estava muito sério, e havia até um vinco em sua testa, que antes nunca vira, e que denotava certa preocupação. Então, ela indagou com suavidade. José Antônio, desculpe minha pergunta, mas gosto muito de você. Sinto que está um pouco tenso hoje. Aconteceu alguma coisa? Soube de algo que incomodou? O rapazinho balançou a cabeça e respondeu. Não sei de nada. Não sei de nada, professora Denise. Agora preciso trabalhar, disse ele um tanto ríspido, o que era de estranhar. Não se dando por vencida, ela abaixou-se, como se fosse tocar uma das plantas, depois pegou um cartãozinho e enfiou no bolso do jaleco dele. Se precisar de mim, é só me ligar. Não tenha medo. O que me disser ficará entre nós dois somente. Ninguém saberá. Depois, em voz alta, despediu-se dele. Até outra hora, José Antônio. E afastou-se, indo ao encontro do seu Benê, com quem ficou conversando e rindo por algum tempo, após o que retornou para dentro do colégio com uma braçada de flores. Entrando na sala da diretoria, sentou-se com expressão satisfeita. Bingo! Acho que nós vamos ter ajuda, Valéria. Achei o José Antônio muito estranho, preocupado, e disse-me que não pode perder a oportunidade de trabalhar e de estudar. Agora vamos ver o que acontece. Deixei com ele o meu cartão, com o número do meu celular. Algo me diz que ele vai ligar. No final do dia, retornaram todos para casa, e o colégio ficou vazio, apenas com os vigilantes noturnos. Valéria e Denise foram as últimas a sair. No estacionamento ainda conversaram mais um pouco, e depois cada uma pegou um rumo diferente. Estavam em época do ano que anoitecia mais cedo. Ainda rindo ao se lembrar de algo que Valéria lhe contara sobre um aluno, Denise tomou o rumo de sua casa. Passando por um bosque, que durante o dia era muito bonito, ainda teve um pensamento de preocupação. Esta região é linda, mas não acho interessante passar por aqui à noite. Devem ocorrer muitos assaltos. Não existem casas por aqui, nem lojas comerciais ou lanchonetes, barzinhos ou coisas do gênero. Se Gilberto souber, não vai gostar. Ele já me alertou e realmente deve ser perigoso, mas é o trajeto mais curto para minha casa e tenho pressa de chegar. Nesse preciso instante, um vulto pulou no asfalto obrigando-a a frear o carro para não o atropelar. Assustada, ela tremia de medo pensando em como agir com o assaltante. Nesse momento, o vulto tirou o boné que usava na cabeça e abaixou-se para falar com ela. Professora Denise, não se assuste. Sou eu, José Antônio. Abra a porta. Ela prendeu a respiração e fez o que ele mandou. O rapaz enfiou de novo o boné na cabeça e entrou rápido, olhando em torno para ver se alguém o teria visto. Não havia ninguém. Pondo o carro em movimento, Denise repreendeu-o, séria, soltando a respiração. Por que fez isso, José Antônio? Queria me matar de susto.
Peço-lhe perdão, professora. Porém, achei que era uma oportunidade de podermos conversar mais tranquilamente. Já notei que costuma tomar este trajeto e fiquei esperando-a. Denise olhou e notou que o rapazinho estava falando sério. Trocaram um olhar, e ele prosseguiu. A senhora deu meu número do seu celular e entendi o que queria, porém não posso ligar. É a forma mais fácil de ficarem sabendo dos meus contatos. Se me pegarem, a primeira coisa que irão fazer é rastrear meu celular. Eu não sabia. Mas tudo bem. O que vamos fazer agora? Para onde vamos? Conheço um lugar onde ninguém nos achará. Onde estamos? Ele olhou em torno para se situar, depois pediu. Ah, sim. Vire à direita até o fim do parque. Depois, prossiga reto até um posto desativado. José Antônio foi orientando-a e não demorou muito. Chegaram a uma rua escura, quase sem moradias, e as que existiam estavam quase apagadas. Apenas uma luz ou outra bruxuleava na escuridão. Ele mandou-a parar o carro, desceu e abriu um portão. Era uma chácara. Entraram, e ela estacionou junto de uma casa de madeira. José Antônio abaixou-se e pegou uma chave, escondida debaixo de uma tábua meio solta no piso, abriu a porta, e eles entraram. Na escuridão, ele apalpou a parede, onde havia um armário e, passando a mão pela prateleira, encontrou uma caixa de fósforos e uma vela, que acendeu. Ao ver a luz acesa, Denise respirou mais serena. Ela não gostava de escuridão, sentia-se mal, desconfortável. O rapaz deu um sorriso e convidou-a a sentar-se numa cadeira. Ela passou a mão, tirando a poeira, e ele voltou a sorrir. Lamento, professora Denise, porém foi o melhor lugar que achei para podermos conversar. Não podia expô-la de maneira alguma. Gosto da senhora e sei que também gosta de mim. Mas vamos ao que interessa. Não podemos demorar muito. Minha família pode começar a me procurar, e aí? Bem, em primeiro lugar, de quem é esta chácara? Parece abandonada. Realmente está abandonada. É da minha família, porém, como tem uma pendência de imposto que não foi pago, a prefeitura tomou a propriedade. Como não temos dinheiro, nada podemos fazer. Entendo. Mas vamos ao que realmente interessa. O que está acontecendo? O Paulo não está bem. Ele voltou para as drogas. Pode ser sincero, José Antônio, ninguém ficará sabendo que nós conversamos. O rapazinho abaixou a cabeça, permanecendo pensativo por alguns segundos, depois a olhou e disse. Professora Denise, estamos sendo vigiados por uma gangue. Eles tiveram prejuízos com remessas de drogas vindas de fora e julgam que somos nós os delatores. Mas estamos fora disso há meses. Porém eles julgam que somos os culpados e querem nos cobrar por isso. Paulo teve de voltar a ser usuário para que eles parassem de incomodá-lo. É só o que sei. Nada mais. Nisso eles ouviram um ruído lá fora e se assustaram, ficando de pé, com o coração a bater acelerado. O rapaz puxou-a para um dos quartos, e eles se esconderam atrás da porta. Pelo vão, viram alguém que entrou na sala e ficou visível à luz da vela. Essa não. E um policial, murmurou ele, apavorado. Ela olhou pela fresta e respirou aliviada. Conheço-o. É amigo e quer nos ajudar. Puxando pela mão, ela saiu do esconderijo. Ao vê-la, o policial arregalou os olhos, mais tranquilo. Denise. O que está fazendo aqui? Querido, como nos encontrou? Ninguém sabe que viemos para cá. Você me traiu, professora. Por que fez isso? Reagiu o rapaz, com expressão decepcionada. Denise fitou e explicou com sinceridade. Não fiz nada, José Antônio. Eu não sabia que o sargento Gilberto, que é meu namorado, estava atrás de nós. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Como nos achou aqui, Gilberto? O policial ouviu o diálogo entre eles e abriu os braços, tentando explicar. Querem me deixar falar? Que droga!
Vou explicar. Quando você saiu do colégio, Denise, eu estava chegando para buscá-la. Queria convidá-la para jantar. Porém, antes que pudesse falar com você, eu a vi sair pelo portão e pegar aquele trecho perigoso do parque e fiquei preocupado. Por isso a segui e vi quando esse rapaz fez você parar o carro. Achei que era um bandido, mas mantive uma boa distância para que não me vissem. Depois, foi só segui-los e cheguei até esta chácara. Entenderam? Denise olhou para o namorado e sorriu. Ainda bem que foi você que nos seguiu. José Antônio, o Gilberto só quer nos ajudar. Também está preocupado com o Paulo, entende? Coloque-o a par do que está acontecendo. Fale sobre tudo que você já me contou. E bom que ele saiba. O rapaz, mais calmo, repetiu para o sargento o que dissera para Denise, depois se calou. Bem, entendo que a situação é bastante grave, José Antônio. E se fossem os traficantes que encontrassem vocês aqui nesta chácara, o que iria acontecer? Falou Gilberto com expressão muito séria. Depois, olhou para um e para outro e prosseguiu. Percebem em que enrascada estariam? Talvez mortos nesta hora. Não podemos brincar com o submundo do crime, gente. Temos de levar a sério. Vocês sempre acham que a polícia quer ferrá-los, mas nossa intenção é protegê-los. O que faremos agora, Gilberto? Indagou Denise. Vamos sair sem fazer barulho e sem acender a luz dos carros. É perigoso sair assim na rua, mas quase não há movimento agora. Vocês saem primeiro, e eu vou em seguida. Vamos. Gilberto apagou a vela e fez um sinal. Com todo cuidado, José Antônio, que era o menor, esgueirou-se abaixado pela porta, examinando ao redor, depois foi até o portão e fez um sinal para que Denise saísse. Ela pegou o carro e, sem acender os faróis, ligou o motor. Assustada, olhou em torno, porém estava tudo quieto. Abriu a porta, o rapazinho escorregou para dentro fechando-a, e eles saíram na rua deserta. Denise não acelerou o veículo para não chamar atenção. Em velocidade baixa fizeram algumas centenas de metros, e logo viram que Gilberto vinha atrás deles, mas mantendo uma boa distância, para que, se alguém os visse, não pensasse que estavam juntos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Entrando em uma rua mais movimentada, Denise acelerou o carro. Conforme haviam combinado, tomando o rumo de sua casa, que ficava localizada numa rua deserta, em bairro tranquilo. Chegando perto, ela acionou o portão eletrônico, que abriu sem barulho. O carro entrou na garagem, e eles desceram, aliviados. Denise abriu a porta, e eles entraram. A casa era simpática e acolhedora. José Antônio olhava para tudo, encantado. Sua casa é bonita, Denise. Também gosto dela, José Antônio. Moro sozinha e ajeitei-a do meu gosto. Minha família mora no interior, e dificilmente eles vêm para a capital. Fique à vontade. Gilberto fez um trajeto diferente para que ninguém o veja vir para cá. Bem pensado. Aceita um suco, um refrigerante ou outra coisa qualquer? Para falar a verdade, estou com fome, confessou o rapazinho. Vamos jantar. Gilberto ficou de passar num restaurante e trazer comida para nós. Temos de esperar um pouco. E sua família, José Antônio? Não vai estranhar sua demora em chegar? Não, Denise. Eles estão acostumados, desde a época em que você sabe. Quando eu era usuário, chegava muito tarde à nossa casa. Mas tudo isso passou e, desde que comecei a trabalhar na escola, não fumo mais. Fico feliz. Gosto de você, José Antônio, e ficaria triste se soubesse que continua sendo usuário. Gilberto está demorando. Denise pegou o controle e ligou a televisão. Justo naquele horário estava passando o noticiário. Eles ficaram assistindo até que ouviram o barulho de um carro parando na porta.
Denise abriu o portão eletrônico, e logo Gilberto entrou com os pacotes do jantar. Uau! Que cheiro bom, sargento, disse o rapaz. Alguns minutos depois, Denise chamou José Antônio para a sala de jantar, onde ela havia arrumado a mesa. Desacostumado de sentar-se à mesa, pois na sua casa eles pegavam o prato e se acomodavam onde dava, ele sentiu-se envergonhado, mas logo foi colocado à vontade, especialmente por Gilberto, que não era de etiqueta. Após terminarem de jantar, Gilberto levou até sua casa, onde a família deveria estar preocupada. Parou o carro uma centena de metros antes, examinando a rua, para que não vissem o rapaz em companhia dele, especialmente algum amigo que poderia reconhecê-lo como policial. Depois, tomou o rumo do seu apartamento, localizado em bairro mais central da grande metrópole. Capítulo 30. Atitudes. No dia seguinte, logo que chegou ao Instituto de Educação, Denise foi até a diretoria falar com Valéria, a quem colocou a par do que tinha acontecido na noite anterior. A diretora ouviu calada e, quando Denise terminou de falar, comentou assustada. Denise, mas você sabe que correu sério risco de vida, não é? Eu sei, amiga, porém tudo aconteceu de um jeito que não pude evitar. Foi bom, pois José Antônio entendeu que Gilberto é amigo e só deseja nos ajudar. E agora, qual é nosso próximo passo, Valéria? A outra balançou a cabeça, mostrando dúvida e, após pensar um pouco, murmurou. Denise, talvez seja melhor falarmos com o sargento Gilberto. Ele é o mais indicado para nos auxiliar, pois tem a experiência a seu favor, que absolutamente não temos. A orientadora concordou com ela. Ligaram para o policial expondo suas dúvidas, sem saber qual a melhor atitude a tomar, nessa altura do problema. O policial, que estava ocupado naquele momento fazendo os relatórios e não poderia deslocar-se até o colégio, iria assim que terminasse o serviço. Nesse ínterim, sugeriu que falassem com Paulo. Delicadamente, sem assustá-lo, para saber qual a posição do rapaz. Acatando a sugestão, Denise pediu a uma das funcionárias da limpeza, que estava no corredor, que fosse até a biblioteca e pedisse a Paulo para comparecer à diretoria. Alguns minutos depois, elas ouviram leve batida, em seguida uma cabeça apareceu no vão da porta. Dona Valéria, quer falar comigo? Com um sorriso, Valéria fez um sinal para que ele entrasse. Sim, Paulo. Estava conversando com Denise e tive a ideia de promover uma festa num final de semana para os alunos. O que acha? Denise arregalou os olhos, surpresa, ao notar a maneira que Valéria encontrara para começar a conversa. Depois, virou-se para o rapaz, que se acomodava numa cadeira e, nitidamente, soltou o ar respirando mais tranquilo. Excelente ideia, diretora. Como faremos? Quem convidar para fazer o som? Bem, pensei em você, Paulo. Já provou, na última festa, que tem muitos recursos, e todos adoraram suas músicas. Aliás, vivem me cobrando para convidar você a tocar num sábado. Valéria virou-se para Denise, cujo semblante passou de assustado a surpreso, arregalando os olhos e sorrindo. Paulo mostrou-se lisonjeado com o convite e, ao mesmo tempo, preocupado. Ao ver sua fisionomia séria e tensa, Valéria considerou. Bem, isso se você aprovar nossa sugestão. Mas vejo-o tão sério, não sei se você gostaria de tocar e cantar para os alunos do colégio. Tudo isso teria uma contrapartida nossa, evidentemente, pois não ignoramos que o aluguel da aparelhagem de som é caro. Além disso, você receberia um cachê do colégio. A fisionomia de Paulo se abriu num sorriso, mostrando que gostara das condições, mas ao mesmo tempo elas notaram que havia uma sombra por trás daquele sorriso, certamente porque ele não sabia como falar-lhes dos problemas que estava atravessando no momento. Então, Paulo balançou a cabeça, e afinal acabou abrindo o jogo. Estou muito agradecido pela lembrança das senhoras,
pensando em mim para animar uma festa. No entanto, não sei se seria a época apropriada, entendem? Estou passando por alguns problemas difíceis. E não quero envolvê-las nisso, nem ao colégio que amo tanto. Valéria trocou um olhar com Denise. Estavam emocionadas pelo apreço que ele tinha pela escola. Após alguns segundos, Denise considerou. Paulo, desde que chegou aqui você tem sido uma alegria para nós. Não sabemos o que está acontecendo com você, mas pense em nós como amigas que lhe desejam o melhor. Se estiver com algum problema e quiser confiar em nós e se abrir conosco, sabe que muito mais que diretora e vice-diretora, fazendo o trabalho de orientadora educacional, gostamos de você e queremos ajudá-lo. Estamos à sua disposição. Seja o que for que disser, não sairá daqui destas 4 paredes, a não ser com sua permissão. O rapaz ouviu as palavras de Denise e, após alguns instantes, respirou fundo e desabafou. As senhoras sempre me trataram como amigo, mas senti muito mais do que isso. Senti que falavam como pessoas que fossem da minha família. Então, vou abrir o jogo. Preciso mesmo falar com alguém, senão acabarei enlouquecendo. Paulo calou-se por alguns segundos, talvez escolhendo melhor as palavras, depois abriu o jogo. Bem, o problema é que o pessoal do tráfico caiu em cima da gente com toda a força, nos ameaçando até de morte, se nós, eu, José Antônio e Davi Ricardo, deixarmos de cumprir nossa parte no negócio. Até voltei a comprar e fumar, para que eles acreditassem em mim e me deixassem em paz. Todavia, eles não saem do meu pé. Por isso estou muito nervoso, inquieto e, na verdade, apavorado. Não tenho conseguido nem trabalhar direito. Ler, que era minha paixão, nem isso consigo mais. Estou a ponto de enlouquecer, acreditem. Ele abaixou a cabeça e fitou as mãos, que tremiam, segurando-as para não demonstrar tanta fraqueza, mas não conseguiu e pôs-se a chorar convulsivamente. Valéria e Denise puxaram as cadeiras para ficarem mais próximas, deram a volta à mesa e se aproximaram dele, abraçando-o. Paulo, você está debaixo de grande tensão. Não admira que não consiga trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Digamos. O que podemos fazer para ajudá-lo? Na verdade, ajudá-los, pois José Antônio e Davi Ricardo também estão nessa situação, pelo que você nos contou. Sim, mas eles são mais novos do que eu. Assim, a força do impacto da cobrança dos caras vem para cima de mim, como se eu fosse responsável por eles. Não sou. Não sou nem responsável por mim mesmo. E o pior é que não sei o que fazer. Que atitude tomar? Entendem? Os olhos dele mostravam um desespero que as comoveu. Nesse ponto da conversa, elas trocaram um olhar, e Valéria indagou. Paulo, como responsáveis pelo colégio, você nos daria a permissão de buscar ajuda? Ele parou de chorar, enxugou os olhos, levantou a cabeça e perguntou um tanto tenso. Que tipo de ajuda? Ainda não sabemos. Vamos pensar na melhor atitude a tomar. Mas acredito que, como responsáveis pelo Instituto de Educação Bem Viver, os pais confiam em nós e, em vista disso, podemos acionar a polícia. O que acha? Paulo ficou pensativo, estático. Depois murmurou baixinho, como se nem as paredes pudessem escutar. Mas a polícia não é só feita de homens dedicados, tem aqueles que estão vinculados ao submundo do crime. Não dá para confiar. Novamente elas trocaram um olhar, e Valéria insistiu. E se tivermos contato com policiais sérios e competentes, de toda a confiança? Quem, por exemplo? O sargento Gilberto. Será que podemos confiar nele? Creio que sim. Nada ouvi contra ele. Pelo menos até agora. Bem, então, fique calmo. Vamos trabalhar como se você não soubesse de nada. Confie em nós, Paulo. Eu confio. Em vocês eu confio.
Então volte ao seu serviço na biblioteca para que ninguém desconfie. Se perguntarem, diga que queríamos algumas informações sobre os livros mais consultados pelos alunos, porque estamos fazendo uma pesquisa. Em seguida, elas deram um abraço nele, e Paulo saiu da sala da diretoria e foi para o banheiro, onde lavou bem o rosto, tomou um pouco de água, se recompôs e só então retornou à biblioteca. Ao ser perguntado sobre o que queriam dele, o rapaz deu a desculpa que elas sugeriram. A bibliotecária ficou surpresa, mas gostou da ideia. Fitou atentamente, notando seus olhos vermelhos, ao que ele respondeu que um cisco entrara em seu olho, porém já o tirara. Após essa explicação, Paulo acomodou-se em sua cadeira e pôs-se a trabalhar. Após a saída de Paulo, Valéria e Denise ficaram pensando em como agir sem comprometê-lo. As duas eram concordes que Gilberto deveria saber do que estava acontecendo, porém tinham medo de tornar a chamá-lo ao colégio, porque havia o risco de acharem que Paulo estava dando com a língua nos dentes, o que era um grande perigo para o rapaz. Após refletir, resolveram que o melhor seria que Denise, como namorada, o levasse para algum restaurante, e, de surpresa, Valéria e Maurício aparecessem por lá. Como fosse a única ideia que surgisse, resolveram agir. Conversaram com os namorados e combinaram que eles iriam buscá-las naquela noite, levando-as para jantar fora. Após o expediente, elas saíram normalmente, despedindo-se no estacionamento. Mais tarde, Maurício e Gilberto passaram para pegá-las em suas respectivas residências. Por volta das 9 horas, Maurício chegou com Valéria ao local combinado. A sugestão fora de Gilberto, por ser estabelecimento mais afastado dos demais, com ambiente sofisticado, bem frequentado, e comida muito boa. Era a primeira vez que Valéria e Maurício entravam nesse restaurante, com vários ambientes. Escolheram uma mesa em local tranquilo, de onde desce para ver quem chegava, e se acomodaram. Pediram sucos e ficaram conversando e beliscando tira-gostos. Cerca de 40 minutos depois, Denise chegou com Gilberto. Ao topar com Maurício e Valéria, o sargento deu uma risada alta, característica dele. Que coincidência! Veja, Denise, quem está aqui? Mas não basta passarmos o dia inteiro lado a lado, ainda escolhemos o mesmo restaurante para jantar? Disse Denise, rindo da coincidência. Isso é perseguição, Denise. Chegamos primeiro. Sentem-se aqui conosco. Maurício, você conhece o sargento Gilberto? Já nos vimos, mas nunca fomos apresentados. Como vai, sargento? Tudo bem. Também o conheço de nome, Dr. Maurício. Muito prazer. Após os recém-chegados se acomodarem na mesa, Maurício chamou novamente o garçom, para que eles escolhessem as bebidas, e pediu mais tira-gostos. Depois ficaram conversando, contando piadas e rindo das situações que enfrentavam na área profissional. Deram boas risadas, até que em determinado momento resolveram pedir os pratos. Consultaram o cardápio, trocaram ideias e fizeram os pedidos. Depois voltaram a conversar, agora mais serenos. Gilberto murmurou. Denise me contou que temos um assunto importante para falar. Aqui não há ninguém suspeito. Conheço as pessoas que frequentam o local e posso garantir que nenhum deles tem algo a ver com o nosso problema. Muito bem. Então, vamos aproveitar a ocasião. Sargento, o que sugere que façamos? Indagou Maurício, que Valéria colocara a par da situação. Temos de ser muito discretos, sempre. Denise comentou do medo que Paulo tem da polícia, afirmando que alguns estão vinculados ao crime. Isso é verdade, mas estamos lhes dando corda e observando-os secretamente para sabermos quem são os chefes. Porém existem aqueles nos quais podemos confiar, sem restrições. Se assim, como agir? Não podemos pôr nossos alunos em risco, considerou Valéria. Sem dúvida. Mesmo nós, que somos da polícia,
Mantemos discrição quanto a esse assunto, para não perdermos a chance de desmascarar os maus policiais. E preferível mantê-los junto de nós, sob nossa guarda, a tornarmos pública a situação e perdermos a oportunidade de saber com quem eles se relacionam no submundo e como agem. E, assim, conversando, chegaram os pratos, os garçons os serviram e, após pedirem mais sucos e refrigerantes, foram deixados a sós novamente. A refeição correu em ambiente de descontração e alegria, com delicada música tocada ao piano por um contratado da casa, excelente pianista. Conversaram bastante e, quando a noite chegou ao fim, deixaram o restaurante, satisfeitos com a escolha, agradecendo a Gilberto pela sugestão, que pediu a Denise e Valéria que não deixassem de comunicá-lo ante uma novidade no caso. Elas concordaram, e os casais se despediram na calçada, tomando rumos diferentes, após promessa de retornarem em outra oportunidade, quando precisassem conversar. Maurício pegou o trajeto para o apartamento de Valéria, pensando que havia um ângulo da questão que não poderia passar sem cuidados adicionais. Os acompanhantes desencarnados. Ao vê-lo tão concentrado, Valéria perguntou: "O que está pensando, querido? Está tão calado. E isso não é normal." Ele sorriu, depois concordou: "Tem razão, querida. Pensava que os problemas materiais sempre trazem, por outro lado, os necessitados e desafetos do mundo espiritual. Não há nada que aconteça de que eles não participem." "Como assim, Maurício?" "Não entendi." "Valéria, os desencarnados têm os nossos mesmos problemas e dificuldades. Existem os viciados em bebidas, jogos, sexo, drogas, cigarros, comidas e muito mais." "Comidas?" Ela estranhou. "Sem dúvida. Você não conhece um comilão? Pessoa que só pensa em comer? No colégio mesmo deve haver alguns." "Realmente," concordou ela achando graça. "Mas o que isso tem a ver com os vícios?" "Tudo, querida." "O que é vício?" "É uma dependência física ou psicológica de uma droga, um medicamento, uma prática. Seja o que for, pode se encaixar nessa definição que os dicionários trazem." "É verdade. Pensando assim, falar mal dos outros também é um hábito, que, pela constância, pode virar vício, não é?" "Com certeza. Estávamos falando de encarnados. No entanto, os desencarnados refletem essas mesmas dificuldades, se tiveram esses vícios quando encarnados, pois ninguém muda por um passe de mágica. Continuamos os mesmos após deixarmos o corpo físico. Assim, no outro plano também há os interessados pelo vício, que se utilizam dos encarnados para satisfazer suas necessidades." "Meu Deus! Não pensei que o assunto fosse tão vasto." "Então, nosso problema é bem maior do que parece." "Você tem razão, Valéria. Temos de analisar e trabalhar os dois ângulos em que a vida se manifesta. Sabe por quê? Agora, falando do nosso problema que é a droga. Os desencarnados que são viciados, se perceberem que podem perder seus auxiliares ou aqueles que os sustentam no vício, irão nos dedar para os traficantes. Entendeu?" Valéria ficou pensativa. Maurício viu que ela não havia entendido as implicações do que falara e explicou: "Querida, os espíritos podem chegar ao ouvido de um traficante que seja mais sensível ao mundo espiritual e dizer: 'Olha, cara, fulano está tramando acabar com o negócio de vocês.' O encarnado ouve, pode até não entender direito, mas sente mentalmente o que o espírito quis dizer. Ficará com as antenas de pé e dirá aos seus comparsas: 'Não sei não, estou com uma impressão de que estão tramando contra nós. Ignoro o que seja, mas algo está acontecendo. Temos de ficar alerta.' Entendeu, Valéria, como funciona?" "Sem dúvida. Não se esqueça de que tenho frequentado reuniões mediúnicas, só não havia pensado na amplitude do assunto." "Você tem toda a razão, Maurício. Precisamos tomar cuidado."
sobretudo pelos rapazes que estão conosco no colégio. Maurício concordou e estacionou o carro diante do portão do prédio dela. Haviam chegado. Não vai subir, querido. Hoje não, querida. Preciso procurar ajuda com os nossos amigos da casa espírita e vou telefonar logo, já que não é tão tarde. Sei que Cícero não dorme cedo, fica lendo. Vou aproveitar para falar com ele. Amanhã nos veremos. Durma bem. Eles trocaram um beijo carinhoso, e Valéria entrou. Maurício ainda assinou para ela, depois partiu, desaparecendo na noite. Capítulo 31. Socorro espiritual. Chegando à sua casa, Maurício só deixou o molho de chaves na mesinha da sala, arrancou os sapatos, acomodou-se no sofá e tirou o telefone do gancho ligando para Cícero, o responsável pela reunião mediúnica que ele e Valéria frequentavam. Alô? Ouvindo a voz amiga, o médico sorriu, dizendo algumas palavras gentis. Cícero, boa noite. Maurício. Como está? Ainda lendo, como de hábito. Boa noite, Maurício. Que satisfação. Você tem toda a razão, ainda estou lendo. E uma obra que me recomendaram, realmente excelente. Mas o que manda, meu irmão? É um problema que está havendo no colégio de Valéria, Cícero. Mas vou lhe explicar rapidamente, conquanto a situação seja complicada. Estão acontecendo algumas situações estranhas. E passou a relatar a Cícero a situação do colégio, em relação aos 3 jovens que cumpriam determinação da justiça em razão do vandalismo ocorrido há meses. Explicou a condição dos rapazes, que, tendo deixado de usar drogas, agora tinham virado alvo dos traficantes. Nesse ponto, Cícero interrompeu para perguntar. Entendo. Mas o que você deseja de nós, especificamente, em relação a esse problema, Maurício? Vou lhe explicar. É um caso muito sério e complicado. E sabemos como os irmãos desencanados também se interessam por essas questões, em especial os ligados aos traficantes, não é? Então, gostaria de pedir-lhe que, se for possível, se lembrasse deste caso na nossa próxima reunião. Assim, pelo menos, se tivermos auxiliado alguns desencanados, a situação material ficará bem mais fácil, concorda? Cícero deu um sorriso e respondeu. Agora entendi o que você deseja. Tem toda a razão, Maurício. Se pudermos socorrer irmãos desencanados ligados a esse caso, e sempre usar, o ambiente já começará a mudar para os encanados. Lembra-se daquela outra reunião, em que uma entidade ligada a você e a Valéria se comunicou? Exatamente, Cícero. Foi pensando nisso que lhe liguei, amigo. Se puder nos ajudar, será ótimo, e lhe ficaremos muito agradecidos. Maurício, o que pudermos fazer estou à disposição. Vai depender dos amigos espirituais, naturalmente. Porém tenho certeza de que eles nos auxiliarão. Aliás, acho que eles já estão preparando o socorro. Só o fato de você procurar-me já é indício de que estão programando a nossa próxima reunião mediúnica. Conte conosco. Jesus não deixará de nos socorrer neste momento tão difícil. Maurício respirou mais livremente, satisfeito, e completou. Amigo Cícero, obrigado pela sua disposição em nos auxiliar. Que o Senhor o ampare sempre. Não quero mais tomar seu tempo. Boa noite, irmão. Boa noite, amigo. Pode contar conosco sempre que precisar. Um abraço. Maurício ouviu o sinal característico do telefone sendo desligado e, após colocá-lo no gancho, descansou a cabeça no sofá, agradecendo a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos por ter conseguido falar com Cícero, que entendera sua preocupação. Pensou em ligar para a namorada, porém lançou um olhar para o relógio de pulso e percebeu a inconveniência. Certamente, naquele horário, Valéria já estaria dormindo. Não queria acordá-la, especialmente para falar de problemas espirituais,
que se referiam também aos desencanados, porque aí é que ela não o deixaria dormir. Então, colocou o pijama, preparou-se para dormir e acomodou-se no leito, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, na mesinha de cabeceira, para ler. Abriu ao acaso e sorriu. Era o início do capítulo 25, que tinha por título: Buscai e achareis. E a página trazia a lição: Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Maurício tomou-se de intensa emoção diante desse texto evangélico que ele tão bem conhecia, que, porém, naquele momento, demonstrava, sem a menor dúvida, a assistência dos generosos amigos espirituais que os estavam ajudando nessa dificuldade. Sentindo um delicioso arrepio percorrer-lhe o corpo todo, ele entendeu que tudo seria resolvido, pois auxílio do alto não iria faltar, em benefício dos encanados e dos desencanados tão necessitados, que certamente seriam socorridos. Então, Maurício leu a página toda e, depois, fechando o luminoso livro, apagou a luz de cabeceira e, fechando os olhos, orou sentidamente. Querido Mestre Jesus, receba minha gratidão por tudo que sempre tenho recebido das tuas mãos generosas, o socorro constante que sinto no consultório diante de um paciente mais necessitado, também e especialmente no hospital, quando entro na sala de cirurgias para fazer uma operação cirúrgica num paciente. Nunca deixe de me preparar através da elevação do pensamento, com profundo respeito, consideração e carinho por aquele irmão que ali está dependendo de mim e sei que as tuas bênçãos me envolvem com amor. Não raro, após uma cirurgia difícil, quando tinha dúvidas de que teria êxito, a extraordinária e bendita bondade divina tem me socorrido sempre, e tudo transcorre bem, o paciente se recupera, até em tempo recorde. Ele parou por alguns instantes enxugando os olhos, depois prosseguiu, de vistas para o alto. Assim, só posso agradecer a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos, que nunca deixaram de auxiliar-me nesses momentos difíceis. Mas peço-lhes também pelo problema ligado ao Instituto de Educação Bem Viver, de Valéria, que tem lutado bastante para que tudo transcorra bem, a benefício de alunos, professores e suas famílias, que ela ama tanto e que fazem parte de sua vida. Por isso e por tudo ou mais, muito obrigado, Senhor. Após o término da prece, bocejou, já com os olhos pesados de sono, e escorregou para debaixo das cobertas, dormindo em seguida. Não demorou quase nada e já estava desperto em espírito, agora sem quaisquer vestígios de sono. Levantou-se, animado, saindo de sua casa, um belo casarão construído por seus pais quando ele ainda nem tinha nascido. Liberto do corpo, seguindo seus interesses, tomou o rumo do apartamento de Valéria, um pouco preocupado com ela. Lá chegando, notou que sua inquietação não era destituída de razão. Dentro do apartamento, também havia entidades desencanadas, as mesmas que estavam envolvidas com Valéria e que a perseguiam com tenacidade. Aproximou-se delas, que não perceberam a presença dele e continuaram a conversar. Nesse momento, estabeleciam novas atitudes para atormentarem a dona do apartamento. Preocupado, Maurício deu 2 passos em direção dos desencanados, desejando conversar com eles. Nesse instante, notou a radiosa entidade feminina que surgiu e se aproximou, fazendo-lhe um sinal. Maurício a seguiu e foram para a varanda, onde ficariam sozinhos, ao mesmo tempo observando o que acontecia. Com delicadeza, a gentil senhora identificou-se como Leontina, avó materna de Valéria, e disse: Não ignoro sua preocupação, meu irmão.
Todavia, temos de aguardar para que outros envolvidos se façam presentes. Maurício estava emocionado diante da bela entidade. Acomodaram-se nas cadeiras da varanda e puseram-se a conversar. Desejando entender a situação, ele indagou. Irmã Leontina, então está programada uma reunião para esta noite? Com suave sorriso, a dama explicou-lhe. Sem dúvida. Não podemos esperar mais. O tempo urge. Alguns irmãos nossos, profundamente necessitados, estão preparando um ataque contra minha neta Valéria, que vai lhe provocar grande preocupação, com reflexos no colégio que ela dirige e com todos os demais auxiliares, sejam professores ou atendentes. Maurício ouviu, preocupado, e, refletindo no assunto, considerou. Posso imaginar de que lado venha esse ataque. E através dos traficantes. Exato, meu irmão. Todavia, temos elementos nossos que acompanham os irmãos do tráfico, por terem sido ligados às famílias deles. Assim, essa é uma oportunidade que não podemos dispensar. Eles devem estar chegando. Continuaram conversando, e, alguns minutos depois, a bondosa Leontina e Maurício viram, da varanda onde eles estavam, um grupo de entidades adentrarem a sala onde já se mantinham os demais espíritos. Maurício reconheceu dois senhores, que ele já vira na reunião mediúnica da qual participava. Um deles dera o nome de Galeno, e o outro era Alessio. Aproximando-se, Leontina e Maurício cumprimentaram os recém-chegados, sorridentes, e Galeno explicou. Fico contente de estarem aqui, caros Leontina e Maurício. Vamos começar a trabalhar tão logo nossos auxiliares tragam alguns irmãos necessitados e outro introduza a Valéria. Puseram-se a conversar, falando da ação conjunta preparada por eles, de modo a socorrer entidades necessitadas de esclarecimento que em instantes dariam entrada no ambiente. O que aconteceu? 3 servidores do plano espiritual chegaram com 3 entidades que, pela expressão dos olhos, não sabiam onde estavam e observavam tudo, surpresas e inquietas. Nesse instante, Galeno considerou que era o momento de dar início à reunião. Então, fez um sinal para um dos companheiros que ali estava, o qual imediatamente entrou no quarto voltando com Valéria, em espírito. Ela olhava para todo lado, estranhando aquela quantidade de pessoas ali no seu apartamento. O servidor acalmou-a, dizendo-lhe que era para seu bem. Então, elevando a fronte para o alto, Galeno orou, de maneira clara e sintética, para que todos pudessem acompanhar suas palavras e a intenção com a qual elas foram pronunciadas. Deus, Pai amoroso e bom, Senhor da vida e da seara. Aqui nos reunimos com nobre intenção de socorrer alguns irmãos extremamente necessitados de ajuda espiritual, que se fazem presentes. Ampara-nos, Senhor Jesus, para que possamos realizar com amor a tarefa que nos foi conferida pela tua bondade imensa. Que nosso coração e mente, entrelaçados no fraterno desejo de auxiliar nossos irmãos mais necessitados, possam ser induzidos a realizarmos o melhor, através do socorro às entidades necessitadas, de modo a poderem começar nova etapa de experiências, agora conscientes do que lhes compete modificar no íntimo, para se tornarem dignos trabalhadores da tua seara, Jesus. Que o Senhor nos abençoe os propósitos de elevação e reajuste. Terminada a oração, que envolvera todos em emanações de paz e harmonia, Galeno indagou a uma das entidades de menor condição vibratória. Caro irmão Rualdo, solicitamos sua presença nesta oportunidade, para podermos conversar sobre assuntos que o interessam muito de perto particularmente. Irritado por ter vindo contra sua vontade, Rualdo resmungou. Não sei o que possa me interessar nesta reunião. Nada tenho a ver com ninguém que aqui está. Quero ir embora e sei que é meu direito. Por isso, solte-me, eu ordeno. Sem se alterar, Galeno sorriu e respondeu. Como não, meu irmão? Há algumas entidades aqui que certamente o irmão conhece. Olhe em torno de si. Assim ordenado,
Rualdo passou os olhos flamejantes sobre a pequena assistência. De repente, ele parou, tornou a olhar e espantou-se. Como? Está aqui presente minha bisavó Leontina. A dama, sem parecer estar surpresa, aproximou-se dele com um sorriso amoroso. Meu querido Rualdo. Pediram-me que aqui viesse, pois você também estaria. Não ignoro que comanda muita gente, porém agora você está aqui apenas como meu pequeno e querido bisneto, disse a carinhosa dama, que sorriu e abraçou-o com infinito amor. Por certo, está a precisar de melhores cuidados, meu bisneto. Vejo tão abatido. Venha, vamos conversar. Pela elevada vibração de Leontina, que o envolvia e o comandava, ele não podia negar-se ao pedido dela. Acompanhou-a, docemente, sem titubear. Galeno sorriu, murmurando para os que ficaram. A superior hierarquia espiritual de Leontina não permitiria que ele não lhe obedecesse. Agora, podemos ficar mais tranquilos. Vejamos os outros. E Galeno chamou os outros três, Vírus, Mutum e Brejão, para dialogar. Meus irmãos, talvez não tenham percebido, porém aqueles jovens com os quais se relacionam e que estão trabalhando no colégio que pretendem destruir são amigos de vocês, quando não familiares. E assim que tratam seus entes queridos. Brejão, não reconhece o José Antônio, que trabalha no jardim do colégio. E você, Vírus, olhe bem para o Davi da lanchonete. E você, Mutum, não notou na presença de Paulo algo de familiar, de conhecido? Quero que vejam quem são esses jovens que estão tentando destruir. Galeno fez um gesto, elevando a nobre fronte, e as três entidades arregalaram os olhos, acompanhando cenas que Galeno criara, como num processo de cinematografia terrestre. Interessante, nesse processo, é que cada um enxergava imagens relativas à própria vida passada. Aos poucos, eles foram se deixando envolver, visualizando as imagens que surgiam à sua frente. Em poucos minutos, estavam chorando de emoção e encantamento pela realidade que se patenteava aos seus olhos. Os três, que haviam sido irmãos na última existência, desencarnaram com raiva de algumas pessoas que os prejudicaram, depois os mataram barbaramente, ficando com seus haveres. Por essa razão se aliaram a Rualdo, espírito mais experimentado no mal, chefe de uma grande falange que ele usava para prejudicar os que não aceitavam sua sugestão de se filiarem aos tóxicos. O primeiro a conseguir falar, contendo a emoção, foi Brejão, que observava as cenas com os olhos marejados de lágrimas. Estou pasmo. Jamais poderia imaginar que José Antônio tivesse sido meu familiar. Lembro-me agora de quando éramos primos, em outra existência, no século XIX. Ele sempre me amou, protegeu, acalmou meus receios. Como pode estar assim agora? Essa interrogação de como pode estar assim agora teve o dom de despertar em Brejão a criatura amorosa e digna que ele sempre fora e da qual se havia esquecido. Caindo em prantos, Brejão prometeu a si mesmo que iria mudar, queria ajudar José Antônio, primo a quem muito tinha amado em outros tempos. Ouvindo o que dizia Brejão, foi vez de Vírus cair sentado com as mãos cobrindo o rosto, em emocionante confissão. Como pode ser? Lembro-me, do Davi de hoje como um amigo muito querido há 2 séculos. Trabalhávamos na construção de um palácio e ficamos estreitamente unidos. Recordo-me que quando ele morreu fiquei sozinho. Não tive família, pois logo cedo me aprisionaram, tornando-me cativo, e nunca mais o vi. Confesso que embora eu tivesse outras 2 encarnações, nós não nos encontramos mais. E eu, sem saber por que, senti a falta de alguém, que não consegui identificar nas pessoas com as quais convivi depois. Obrigado, Senhor. Obrigado por teres me trazido o amigo de volta. Para finalizar, Mutum, que era o mais arrogante dos 3, de repente lembrou-se de Paulo e, também invadido por emoção diferente e única em suas lembranças, reviu o tempo em que conhecera Paulo, com outra presença e indumentária diferente.
Eles viviam numa aldeia muito pobre, e Mutum era filho de um nobre proprietário de terras, muito rico, e morava num palácio soberbo. No entanto, ele gostava de estar junto dos filhos dos escravos, uma vez que não tinha amigos na aristocracia. Assim, gostava de brincar com Paulo, que era um pouco mais velho, porém que o estimava bastante. Até que um dia, não gostando dessa convivência, seu pai mandou matar Paulo, para separá-lo do seu filho. Queria que o pequeno brincasse com crianças da sua condição social, não com o filho de um escravo. Agora, lembrando dessa passagem, Mutum entendeu por que diziam que ele era o mais arrogante dos três. Também vencido pela emoção, Mutum olhou para Paulo, sentado num banquinho, com as mãos segurando a cabeça, e disse: Como pude tornar-me tão cruel com alguém de quem eu gostava tanto? Como pude esquecer-me do quanto fomos amigos? Que Deus me perdoe, e Paulo também, pelos males que lhe causei. Não quero mais ter raiva de ninguém, quero ser amigo de todos. Especialmente de Paulo, que foi meu companheiro querido. Nós, ali presentes, estávamos emocionados com os depoimentos dos três espíritos. Também nos emocionamos com eles abraçando os três rapazes, que não entendiam direito o que estava acontecendo, mas compreenderam que ficariam livres do vício. Assim, Galeno encaminhou cada um para local de atendimento onde permaneceriam até estarem totalmente recuperados e em condições de auxiliar outros que, como eles, precisavam vencer o vício das drogas. Nossa cara Leontina, abraçada ao bisneto Rualdo, que se mantinha emocionado, também o acompanhou ao local de recuperação, junto com os demais. A nobre Leontina colocou-lhe a mão na cabeça, que lhe mantida inclinada e pensativa, considerando. Querido bisneto Rualdo, não se inquiete. Sei que está preocupado com seus companheiros, aqueles que há muito tempo lhe obedecem e respeitam. Não se inquiete. Eles também estão sendo socorridos, e logo poderá vê-los. Rualdo levantou os olhos fitando a bisavó querida e agradeceu, aliviado. Obrigado, querida bisavó Leontina. Não queria que eles ficassem sozinhos. Apesar de tudo, ainda sinto-me responsável por meus comandados. Após esse momento de emoção, os encarnados retornaram para seus leitos, satisfeitos por terem podido participar do socorro aos espíritos necessitados. Então, com a colaboração de Galeno e de nós, os jovens que o acompanhavam, tudo ficou mais fácil, e já conseguíamos vislumbrar as primeiras claridades do sol vencendo a noite e trazendo paz para muitas pessoas. Acompanhando Galeno, estávamos igualmente emocionados, elevando os nossos pensamentos ao alto, suplicando a Jesus que os libertasse do vício. Assim, em ambiente de muita alegria e descontração, partimos de volta ao nosso lar na espiritualidade. Céu Azul. Capítulo 32. Programando a ação. Na manhã seguinte, Maurício despertou sentindo que algo de muito importante acontecerá durante a noite. No entanto, não conseguia se lembrar, por mais que se esforçasse. Não demorou muito, recebeu uma ligação da namorada. Valéria dizia, após cumprimentá-lo com carinho: Maurício, esta noite tive um sonho extraordinário, maravilhoso. Você não vai nem acreditar. Acredito sim, querida. Creio que participei do mesmo sonho, mas não me recordo de nada. Uma pena, por certo. Porém, tenho a certeza de que muitos espíritos foram socorridos, afirmou ele, sorrindo satisfeito. Também conservo essa certeza. Lembro-me de que muitas pessoas participaram desse encontro. Engraçado que, em determinado momento, vi minha avó Leontina. Porque ela estaria fazendo parte do meu sonho. Não tem lógica, terminou com estranheza. Pois tenho certeza de que sua avó Leontina estaria ali para ajudar alguém. Talvez fosse até você mesma. Ah, mas não preciso de socorro, Maurício. Como não, Valéria? Quem é que tem se assustado com os sonhos? Quem é que às vezes não dorme porque ouve espíritos?
Quem é? Chega, Maurício. Você já me convenceu. E não quero mais falar sobre isso, senão vou ficar assustada o resto do dia. Agora preciso sair correndo. Tenho reunião logo cedo no colégio. Desejo-lhe um lindo dia, querido. Para você também, meu amor. Desligaram, e cada um foi para suas respectivas tarefas. Valéria chegou ao Instituto de Educação em cima da hora para a reunião, que começaria 1 hora antes do início das aulas. Correu até sua mesa, pegou uma folha com anotações e foi diretamente à sala dos professores, local da reunião. Encontrou os professores tomando um café e aguardando-a. Entrou, desejando um bom dia para todos e, pegando um cafezinho, sentou-se à cabeceira da grande mesa, tendo Denise à sua direita. Sem mais delongas, passando a olhar pelos professores, explicou que gostaria que fossem fazendo suas colocações na ordem e de modo que fossem sintéticos, gastando o menor tempo possível, para que não houvesse mais gasto de tempo do que o necessário, prejudicando os alunos. Bem, comecemos pela minha esquerda. Amélia, o que você tem para nos dizer, reclamar, sugerir, etc. Valéria, com exceção do Luizinho, que, vez por outra, tem atitudes estranhas, nada tenho a reclamar da minha turma. Mesmo ele é uma graça de garoto. Gostaria de pedir que fossem adquiridos mais livros para a idade deles. Outro dia vi numa livraria novas obras excelentes publicadas. Também estamos programando um passeio no fim do mês e gostaria de saber se há possibilidade de o colégio arcar com as despesas do ônibus. Valéria olhou para a tesoureira, que deu sua opinião. Creio que esses gastos, por serem reduzidos, não irão pesar para os pais. Mesmo porque a escola perdeu muitos alunos e precisa evitar gastos, disse e, após sua colocação, olhou para a Valéria, que concordou com um gesto de cabeça e, depois, fez uma ressalva, afirmando que, para os alunos de menor condição financeira, ou o colégio pagaria ou rateariam com os pais de melhor condição. Os demais professores acharam que, para quem tinha dinheiro, gastar um pouco a mais não iria pesar no bolso. Resolvido esse assunto, passaram a outro. Assim, cada professor foi falando sobre o que precisava e, na medida do possível, foi sendo atendido. Os do Iana pediram que fossem construídos novos banheiros numa área mais perto das salas, pois as crianças tinham dificuldade em chegar até ao local dos banheiros, inclusive, precisavam de chuveiros e tudo mais para a higiene e cuidado das crianças. A petição foi aprovada sem reservas. O professor Rogério, de uma sala de 6º ano, solicitou que o colégio contratasse, pelo menos por uns 2 dias por semana, um psicólogo, pois ele tinha alunos que precisavam de atendimento especializado. E citou que um deles ficava alheio às aulas, muitas vezes até falava sozinho. Quando era questionado sobre o que estava acontecendo, dizia que não era nada, que estava apenas conversando com alguém. E estava mesmo. Indagou uma professora. Não. Ele falava sozinho, gesticulava, dava risadinhas. E, quando chamado a atenção, ele pedia desculpas e parava. Antes fazia um gesto, como se ordenasse alguém que parasse de falar. Os demais professores acharam graça, porém Valéria disse que já sabia a solução para casos assim. Como todos demonstrassem estranheza, ela explicou que o namorado dela, Maurício, poderia resolver esse problema. Alguém deu risada e ponderou. Que eu saiba, seu namorado é médico e cirurgião plástico, não psicólogo. Todos caíram na risada, inclusive Valéria, que explicou. Maurício não é psicólogo, mas entende bem desses problemas. Porém, contratar uma pessoa nessa área não está fora de questão. Podemos pensar nisso, sim. Existem alunos com outras dificuldades, que precisam de atendimento. Alguém tem algo mais a acrescentar? Como ninguém mais tivesse nada para falar, a reunião foi encerrada, com o agradecimento da diretora a todos os presentes. Bem a tempo.
Quase no mesmo instante, tocou a campainha alertando para o início das aulas. Uma professora franzina, magra e de rosto pálido, mas simpático, segurou o braço de Valéria e disse que precisava falar com ela, ao que a diretora respondeu com certa reserva. Flávia, mas acabamos agora nossa reunião, e você já falou de seus problemas. Sem dúvida, Valéria. Mas tem um assunto que não queria falar na frente dos demais. Valéria balançou a cabeça e concordou, afirmando que falariam no término do expediente para que Flávia não chegasse atrasada à sua sala, e a professora concordou. Assim, ao meio-dia, logo após tocar o sinal do término das aulas, elas se encontraram na diretoria. Muito bem, Flávia. Pode falar, mas seja rápida, pois tenho um compromisso daqui a pouco. Valéria, é muito grave o que vou lhe contar e creio que deve ficar entre nós, por gentileza. Tudo bem, Flávia, pode falar. A professora respirou fundo, depois disse medindo bem as palavras. Valéria, já fui usuária de maconha. O que você disse, Flávia? Isso que você ouviu. Já fui usuária de drogas, hoje não sou mais. Pode mandar fazer qualquer exame, e isso será comprovado. Nunca lhe contei porque temia que não confiasse em mim para assumir uma turma. E se você tiver algo contra meu trabalho, peço-lhe que me diga agora. Não. Nada tenho contra você, Flávia. Já não é mais usuária? Apóstrofo não. Há muito tempo. Foi difícil, mas consegui e estou limpa. Tenho até um médico que pude testemunhar a meu favor, pois foi ele que me ajudou até eu ficar livre do problema. Tudo bem. Então, prossiga, Flávia. E o seguinte? Há algum tempo, venho notando gente estranha por perto do colégio. Não disse nada a ninguém porque não os conhecia e não poderia fazer uma reclamação sem base sólida. Outro dia, porém, vi um desses estranhos, aliás, muito simpático, falar qualquer coisa para um aluno meu que passou por ele. O garoto virou-se, deu risada e depois pegou algo que o estranho estava lhe dando. E o que você fez? Indagou Valéria, preocupada.